Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Você está pronto? Então vamos lá. Pegue aí a sua primeira questão do fascículo e ela diz assim: Gustavo possuía R$10 em janeiro de 2013 e recebeu de seu pai R$1 nesse mesmo mês. Em fevereiro do mesmo ano, ele recebeu R$2. Em março, recebeu R$4 e assim sucessivamente, sempre dobrando o valor a cada mês subsequente. Admitindo que janeiro de 2013 seja um mês zero, após N meses contados a partir de janeiro de 2013, Gustavo possuirá um valor V tal que. Então vamos lá, vamos recapitulando. Gustavo já possuía R$10, tá? Quando começou a receber de seu pai R$1, R$2, R$4 e assim sucessivamente, sempre dobrando o valor a cada mês subsequente. Desse modo, o que é que podemos fazer? Após N meses contados, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Pega aí tua caneta e escreve. V igual 10, o valor que ele já tinha, o valor que Gustavo tinha. Mais, no primeiro mês, que foi o mês de janeiro, ele recebeu R$1. Mas podemos representar R$1 através de 2 elevado a zero. Por que o 2? Porque como sabemos que vai dobrar essa quantia a cada mês, o ideal é trabalharmos com a base de número 2. Então, 10 mais 2 elevado a zero pelo valor que ele recebeu em janeiro. Mais, vai anotando, 2 elevado a 1 pelo valor que ele recebeu em fevereiro. Fevereiro ele recebeu R$2, 2 elevado a 1. Mais 2 elevado a 2 é o valor que ele recebeu em março, os R$4. E assim sucessivamente. Como é que eu faço para representar essa soma que é infinita, né? Ele não estabeleceu um limite máximo. Você vai sustentar o 10 e essa soma seguinte, a partir do 2 elevado a zero, ou seja, 2 elevado a zero mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2, isso aí é uma soma de uma progressão geométrica. Por que é uma progressão geométrica? Porque estamos dobrando de valor, ou seja, o valor inicial é dobrado, e aí eu tenho um novo valor que também é dobrado, ou seja, sempre multiplicando por 2. Só que isso aí vai ser uma progressão geométrica finita, porque só nos interessa saber até o mês N. Como é que eu calculo, Cleiton? A soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Vamos lembrar da fórmula? Você pega o primeiro termo, chamado de A1, multiplicado, abre o parênteses, a razão que nós chamamos de Q elevado a N, menos 1, dividido por razão menos 1, dividido por Q menos 1. Vamos ver como é que fica aí na nossa resolução? Eu vou ficar então com 10, o valor inicial, mais 1 vezes 2 elevado a N mais 1. Aí você pergunta, Cleiton, por que N mais 1? Porque você concorda que nós vamos até 2 elevado a N. Mas eu também tenho um 2 elevado a zero. Se fosse do 2 elevado a 1 até o 2 elevado a N, nós teríamos N termos. Mas não posso esquecer que existe o 2 elevado a zero. E aí acrescenta um elemento na minha quantidade de termos. Então, recapitulando, 1 vezes 2 elevado a N mais 1, menos 1 embaixo na base, dividido por 2 menos 1. O que é que nós vamos ter aí? 10 mais 2 elevado a N mais 1, você está vendo na sua resolução, menos 1. E aí eu posso colocar o 10 menos 1 igual a 9. Então a nossa solução, você observa aí na sua tela, 9 mais 2 elevado a N mais 1. O que nos faz marcar o item C. Vamos à questão de número 2. Um jogo de computador bonifica o vencedor da seguinte forma. Na primeira partida disputada, ao vencer, o jogador recebe 7 pontos. Na segunda vitória consecutiva, o jogador recebe 343 pontos.
Na terceira vitória seguida, a bonificação é de 16.087 pontos e assim sucessivamente. Opa, sucessivamente nos faz pensar em uma regularidade. Isso acontece com frequência. Considere X o número da partida disputada em uma sequência ininterrupta de vitórias. Assim, a quantidade de pontos obtidos pelo jogador após a xésima vitória é dada por. Vamos pensar. Na primeira vitória, ele conquista 7 pontos. 7 pontos, posso colocar como 7 elevado a 1. Então, você coloca primeira vitória, 7 elevado a 1. Na segunda vitória, ou seja, na partida de número 2, ele consegue 343 pontos. Ou seja, quem é 343? Se você observar bem, você vai perceber que 343 é 7 elevado a 3. Na terceira partida, ele conquista 16.087 pontos. Mas, quem seria 16.087 em uma base 7? Se você observar bem, é 7 elevado a 5. Opa, já encontramos uma regularidade. Primeira partida, 7 elevado a 1. Segunda partida, 7 elevado a 3. Terceira partida, 7 elevado a 5. Ou seja, a minha base sempre será 7. E o meu expoente, você percebe, na primeira partida, expoente 1. Na segunda partida, expoente 3. Na terceira partida, expoente 5. Qual é a relação que existe entre o número da partida e o expoente? Observando bem, você percebe que o expoente sempre é o dobro do número da partida menos 1, ou seja, 2n menos 1. No caso da xésima partida, ele será 2x menos 1. Vamos checar? Primeira partida, número 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. Nós temos o 7 elevado a 1. Segunda partida, 2 vezes 2, nós temos 4. Menos 1, 3. Nós temos 7 elevado a 3. E assim sucessivamente. Então, na xésima partida, nós teremos o expoente 2 vezes x menos 1. Ou seja, 7 elevado a 2x menos 1. A resposta, então, da segunda questão vai ser o item B de bola. Vamos à terceira questão? O consumo de água na residência de Ademar e o custo dele são grandezas que se relacionam conforme mostra o gráfico. Você tem um gráfico aí, cartesiano, que relaciona o custo com o volume, que é o consumo da casa de Ademar. Analisando as informações contidas no gráfico, pode-se concluir que... Então, nós vamos fazer uma análise de itens. Vamos ao item A? O consumo mensal de 5 metros cúbicos corresponde a um custo de R$ 3,93. Ora, vamos ao gráfico. Observe criteriosamente o gráfico. Você percebe que o consumo de 0 a 10 metros cúbicos, o valor é constante. Ou seja, o valor não se altera se eu consumir de 0 a 10 metros cúbicos, que é o que acontece na maioria das residências. Mas esse consumo é de quanto? De 0 a 10. E o custo? 7,86. Se eu consumir 0, se eu consumir 10, se eu consumir 4 e se eu consumir 5, que é o caso do item A, o custo ele é constante, 7,86. Então, o item A está errado, por quê? Porque ele diz que esse custo é de 3,93. Então, o item A é um item falso. Vamos ao item B. O B diz assim: o valor a ser pago por um consumo de 15 metros cúbicos é 50% maior que o valor a ser pago por um consumo de 10 metros cúbicos. Ora, observe e anote. O valor de 10 metros cúbicos nós já temos. Lembra do período constante aí no meu gráfico? Então, o valor é 7,86. Mas, como eu faço para calcular o valor de 15 metros cúbicos? Algo que pode ajudar em todos os itens é fazer o seguinte. Eu posso calcular a minha variação, meu A, meu coeficiente angular. Porque sabemos que o A da função, já que é uma função de primeiro grau, de 10 a 30, você percebe que o gráfico é uma reta, ele é dado na forma y é igual a ax mais b. Esse A, coeficiente de x, é o meu coeficiente angular. Aí você pergunta, Cleiton, como eu faço para calcular esse A? O A você pode determinar fazendo uma razão. Que razão? A variação de y dividido pela variação de x. Então vamos lá? Qual é a minha variação de y no período que vai de 30 a 10 metros cúbicos? Você percebe que o y varia de 31,46 a 7,86.
Fazendo essa subtração para encontrar a variação, nós encontramos 23,6. Então você anota 23,6 no numerador da nossa razão, porque lembre, é a variação de y dividido pela variação de x. Qual será a minha variação de x? Opa, o x máximo é 30, o x mínimo é 10. Então a minha variação de x é 20. Opa, ficou muito fácil agora você determinar quem é o a, quem é o coeficiente angular. Porque você vai pegar o 23,6, que é a variação de y, e dividir pelo 20, que é a variação de x, o que vai nos dar 1,18. O que significa esse 1,18? O que significa o a? A cada volume, ou seja, 11 metros cúbicos, eu pego o valor pago em 10 metros cúbicos e acrescento 1,18. 2 metros cúbicos, acrescento por 2 vezes 1,18. Então, qual será o valor pago com 15 metros cúbicos? Opa, eu pego até 10 metros cúbicos, 7,86. A partir do 10º metro cúbico, nós faremos um acréscimo para cada um deles de R$ 1,18. Então, em 5 metros cúbicos a mais, 5 vezes 1,18. Quanto é 5 vezes 1,18? 5,90. Então, quanto eu pagarei por 15 metros cúbicos? 7,86 mais 5,90, o que totaliza 13,76. Mas você já percebeu na resolução que 5,90 não representa 50% de 7,86, porque 50% é a metade do seu valor. Então o item B também é um item incorreto, um item falso. Vamos ao item C. Cada metro cúbico consumido no intervalo de 10 a 30 metros cúbicos corresponde a um custo de R$ 1,20. Olha que bacana! O fato da gente ter resolvido já, ou ter achado o coeficiente angular, nos faz afirmar que esse item é errado, porque nós calculamos e descobrimos que a cada metro cúbico nós aumentamos R$ 1,18 e não R$ 1,20. Então o item C também é um item falso. No item D, ele diz o seguinte: se a família de Ademar consumir mensalmente em torno de 20 metros cúbicos, para essa família, uma redução no consumo de 5 metros cúbicos representaria uma economia de R$ 5,90. Olha como valeu a pena mais uma vez. Nós calculamos, no item B, quanto representa 5 metros cúbicos nesse intervalo de 10 a 30. 5 metros cúbicos representa um custo de R$ 5,90. Então, se eu quiser reduzir 5,90, eu tenho que reduzir 5 metros cúbicos, que é o que o item D afirma, e esse é o nosso item correto. Vamos para a próxima questão. A professora de matemática Clara de Assis é conhecida no colégio onde ensina por gostar de fazer operações matemáticas. Em uma de suas aulas, ela expôs um esquema que tem indicadas as operações que devem ser sucessivamente efetuadas a partir de um número x, a fim de obter-se como resultado final o número 20. Vamos ver o procedimento? Pegou o número x, adicionou-se 29, dividiu o resultado por 4, subtraiu o último resultado por 12, multiplicou por 5 e encontrou o número 20. É verdade que o número x é, ou seja, ele nos deu o caminho de ida. Teremos que fazer o caminho de volta. Qual o melhor método para fazer o caminho de volta? Opa, é inverter as operações. Então, nós temos o número 20, e aí, na ida, esse resultado foi obtido multiplicando por 5. Para voltar, nós dividiremos 20 por 5. Quanto é 20 dividido por 5? 4. E aí, ao invés de subtrair por 12, nós vamos fazer o quê? Acrescentar 12, porque estamos no caminho inverso. 4 mais 12, 16. No caminho inverso, nós multiplicaremos por 4, porque no caminho da ida, ele foi dividido por 4, né? O número que a gente estava obtendo. Se eu pego 16 vezes 4, 64. Ao invés de adicionarmos por 29, iremos subtrair por 29. Quem é 64 menos 29? 35. Então, nosso x é o número 35. Vamos às opções? X é um número par? Não, 35 não é par. X é um número primo? Também não, 35 não é primo. É divisível por 3? Não. Ele é múltiplo de 5? Sim. Então a resposta correta é o item D de dado.
Vamos à próxima questão. Joãozinho tem 2 caixas com o mesmo número de bolas. As bolas podem ser azuis, pesando 5 quilos cada uma, ou amarelas, pesando 2 quilos cada uma. Na primeira caixa, 1/15 das bolas são azuis. O peso total das bolas da segunda caixa é o dobro do peso total das bolas da primeira caixa. Qual a fração de bolas azuis na segunda caixa? Vamos lá. Vamos colocar, meu querido e minha querida, N o número total de bolas na caixa. Anote aí, por favor. N número de bolas na caixa. O número de bolas azuis na primeira caixa, então, é N/15. Perfeito? Acompanhe o raciocínio, porque ele fala no texto que o número de bolas azuis é 1/15 do total. Como o total é N, N/15. Anote, número de bolas azuis, N/15. Então você já concluiu, de forma muito inteligente, que o número de bolas amarelas deve ser 14N/15. Por que 14N/15? Se o total é N e só existem bolas azuis e amarelas, se azuis é N/15, o restante, 14N/15, são de bolas amarelas. Perfeito? Vamos atribuir, então, a essas quantias os pesos, para descobrir, então, o peso da primeira caixa. Ora, para cada bola azul, 5. Então, você pega 5 vezes N/15, porque N/15 é o número de bolas azuis, o que nos dá 5N/15, peso das bolas azuis. E para cada bola amarela, 2. Então, multiplique 2 por 14N/15. Multiplicar 2 por 14N/15 me dá 28N/15. Então, qual é o peso da primeira caixa em função de N? Somarei 5/15 mais 28/15 de N, o que nos dá 33N/15. Peso da primeira caixa. Circule, anote, 33N/15, peso da primeira caixa. Mas o texto nos afirma que na segunda caixa ela possui o dobro do peso da primeira caixa. Então, se o peso da primeira caixa é 33N/15, a segunda caixa pesará 66N/15. Anotou? Guarda aí. Na segunda caixa, eu não sei o número de bolas azuis. Vamos colocar X? Então, o número de bolas amarelas nessa caixa nós colocaremos como N-X. Mas por que N-X? Porque o texto fala que o número de bolas da primeira é igual ao número de bolas da segunda. Lembra que colocamos N? Então aqui vai o N de novo. Só que se X são azuis, N menos X serão bolas amarelas. Então vamos lá. Qual será o peso da segunda caixa? Cada bola azul, 5. Como o número de bolas azuis é X, 5 vezes X. Número de bolas amarelas, N menos X. Você vai multiplicar isso por quem? Por 2. Não esquece de colocar o parênteses para o 2 multiplicar o N menos X. Ok? Se você simplificar essa expressão, você vai obter 3x mais 2n. Ok? O peso da segunda caixa. Mas o peso da segunda caixa, você também lembra que é 66n dividido por 15. Então, minha expressão para descobrir o valor de x é 3x mais 2n igual a 66n sobre 15. Você vai jogar o 2n lá para o outro lado, você vai descobrir que o x, pessoal, ele vai ser igual a quem? 4n sobre 5. Opa, se x é um número de bolas azuis e ele representa 4n sobre 5, qual é a fração correspondente ao número de bolas azuis? 4/5, o que nos dá como opção o item A. Uma questão muito interessante nesse nosso fascículo é a questão de número 9 também. E eu queria que você desse uma olhada com atenção para ela. Ela diz assim: uma empresa possui 1000 carros, sendo uma parte com motor a gasolina e o restante com motor flex, que funciona com álcool e gasolina. Em uma determinada época, nesse conjunto de 1000 carros, 36% deles com motor a gasolina e 36% com motor flex sofrem conversão para também funcionar com gás GNV. Sabendo-se que, após essa conversão, 556 dos 1000 carros dessa empresa são bicombustíveis, pode-se inferir que o número de carros tricombustíveis é igual a. Vamos lá. O motor com carro a gasolina, ele funciona só com um combustível. O motor com carro flex, ele funciona com 2 combustíveis,
gasolina e álcool, ou seja, ele é bicombustível. E a questão fala o seguinte, existem 1000 carros. Se só temos carros a gasolina e flex, então você pode começar a montar um sistema. Você já percebeu que a gente vai resolver essa questão através de um sistema. Então faça o seguinte, monte um sistema e a nossa primeira equação será G para representar o número de carros a gasolina, mais F para representar o número de carros flex igual a 1000. G mais F igual a 1000. E qual será a segunda equação que representará esse nosso sistema? Vamos pensar. Quando eu transformo um carro a gasolina para também receber o gás, ele se torna biocombustível. Então, eu tenho 36% dos carros a gasolina transformados em bicombustíveis. Então, eu vou colocar 0,36G, representando os 36% dos carros a gasolina. Mas, pensa comigo, se eu transformo 36% dos carros flex para receber o gás, esses 36%, eles se tornarão tricombustíveis, porque agora eles receberão gasolina, álcool e gás. Então, dos flex, quantos continuarão bicombustíveis? Só fazer a subtração. 100% menos os 36 que se transformaram em tricombustíveis, eu tenho 64% dos carros flex continuando a ser bicombustíveis. Então, vamos relembrar a segunda expressão? 0,36G mais 0,64F igual a 556. Por que 556? Porque só os carros que estão bicombustíveis. Resolvendo essa expressão, queridos, você vai encontrar F, número de carros flex, igual a 700 e o G igual a 300. Mas a pergunta da questão é, quantos carros se tornaram tricombustíveis ou são tricombustíveis? Opa, tricombustíveis são os flex que receberam gás, ou seja, 36% de F. Como F é igual a 700, se você calcular 36% de 700, você vai encontrar o valor 252. E 252 é o nosso item B, ok? A todos, um até logo e sucesso!